Desta vez, a liminar foi do ministro Nunes Marques, do STF, que garantiu ao Wilson Witzel o direito de não comparecer à CPI da pandemia para não se incriminar. O ex-governador, que foi cassado em abril deste ano, é réu em processo que apura corrupção e lavagem de dinheiro na saúde do Estado. Mas, apesar da decisão liminar, ele compareceu à CPI e prometeu ficar calado apenas quando os advogados achassem necessário. O Wilson Witzel negou ter cometido irregularidades e disse ser alvo de perseguição política. A maior máfia do Rio de Janeiro é da saúde. E eu entrei com o objetivo de coibir os desvios na saúde e regularizar a situação das OS, com OS sérias ou então com a Fundação Estadual de Saúde. Incrivelmente, a OS Unir, ela foi uma OS que foi descredenciada pelo, infelizmente, ex-secretário, que foi surpreendido com 18 milhões de reais em espécie. E, infelizmente, eu não poderia saber, porque o doutor Edmar não tinha sinais exteriores de riqueza e somente depois que a investigação veio à tona, ele acabou sendo surpreendido. Eu o convidei para ser secretário porque era médico, diretor do PDNESC, querido entre os médicos, e muitos se surpreenderam com o desvio ético dele. Segundo ele, toda a perseguição começou depois que ele mandou investigar o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? No caso Marielle, é que eu particularmente percebi que o governo federal e o próprio presidente começou a me retaliar. Depois desse evento, eu não fui recebido mais no Palácio Planalto. E nós tínhamos dificuldades de poder falar com os ministros para sermos atendidos. Eu encontrei o ministro Guedes no avião e fui falar com ele, ele virou a cara e saiu correndo. Não posso falar com você. Então, esse não é um comportamento republicano. O ex-governador culpou o governo do presidente Jair Bolsonaro pela situação atual no enfrentamento da pandemia. Segundo ele, o governo criou uma narrativa para colocar os governadores em situação de fragilidade, porque eles adotaram medidas de isolamento social. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os insumos respiradores e, inclusive, atender os seus pacientes no Sistema Único de Saúde, que, embora seja um excelente sistema para um país como o nosso, tem dificuldades. Então, o que ficou claro é que a narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. Isso tem repercussões econômicas. Como é que você tem um país em que o presidente da República não dialoga com o governador de estado e o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria? O único responsável por os 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço, e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. Witzel disse que teve dificuldades de fazer o controle social da pandemia e que houve sabotagem aos hospitais de campanha. Houve uma sabotagem dos hospitais de campanha por alguns deputados estaduais. Um deputado, de forma alucinada, ele foi dizer na imprensa que tinha gasto nos hospitais de campanha de 25 milhões com jardinagem. Mentira, porque a planilha dizia que o gasto era para limpeza de leito de CTI. Quando nós fomos inaugurar o hospital de campanha de São Gonçalo, um deputado do PSL, não vale nem a pena nominar o nome desse infeliz,
ele invadiu o hospital de campanha de São Gonçalo. Ele entrou no hospital de campanha, sujou o hospital de campanha, o hospital estava pronto para ser inaugurado e nós tivemos que fazer uma nova limpeza do hospital de campanha. Infelizmente... Um dos advogados do ex-governador levantou uma questão de ordem para a retirada de deputados federais que estavam na comissão. Aí começou o bate-boca. Eu queria, como relator, fazer um pedido a Vossa Excelência. Primeiro, eu quero saber do governador se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Quanto carinho, eu não estou dando a palavra a Vossa parabéns. Excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. Só um minutinho. Isso é uma intimidação. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, Só um esse foi meu nome. Eu conheço ele desde garoto. A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Ninguém é criança aqui. Por favor. O ex-governador disse que algumas perguntas ele poderia responder em uma sessão sigilosa, como foi sugerido pelo vice-presidente da comissão. Eu aceito, sim, o pedido de uma reunião reservada com os membros da CPI, porque são eles que estão legalmente, constitucionalmente, aí, senador Omar, me perdoe, mas não pode participar de uma reunião sob segredo de justiça quem não é membro da CPI e quem não pode votar como juiz que a Constituição assim outorga. Então, nesta reunião, eu faço questão de apresentar elementos para iniciar uma investigação contra pessoas que estão desvirtuando a atuação funcional e nós vamos descobrir quem está patrocinando investigação contra governador, quem está patrocinando essa narrativa criminosa que o resultado é um só, 490 mil mortes no nosso país.